Quero ler um texto bíblico que se encontra aqui, 2 Reis, capítulo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. Fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Próximo texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo de número 33, e o versículo 10, diz assim: Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram em cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, prestai atenção comigo, que hoje eu quero falar um tema muito bom, muito gostoso de se falar. A graça de Deus é maior do que a maldade humana. Preste atenção, eu escolhi a vida desse rei para tratar sobre o assunto. Essa história que está registrada em 2 Reis 21, do 1 ao 18, e 2 Crônicas 33, do 1 ao 13. São dois textos correlatos: a história dos reis e as crônicas dos reis de Israel. Então, eles falam do mesmo assunto, um complementa o outro. Um trata de um assunto que o outro não trata, por isso que eu fiz menção dos dois textos bíblicos. Preste atenção. No assunto que eu vou tratar aqui, eu vou colocar em confronto a maldade humana e a graça de Deus. E para falar desse assunto, meus irmãos, a graça ela é um tanto quanto não entendida por nós. Nós não entendemos. A nossa visão é que tudo que nós conseguimos tem que ter um certo mérito, de tal forma que nós preferimos conquistar a ganhar alguma coisa. E se ganha graciosamente, parece que é vergonhoso falar. Mas no caso aqui, a graça de Deus, esse favor que ninguém merece, é dado ao homem, é Deus que dá. E aqui nós vamos confrontar a maldade humana e a bondade, a graça de Deus. Vejam, senhores, que eu peguei um rei para tratar sobre o assunto. Deixa eu falar um pouco para vocês quem é Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias. Ele nasceu em berço esplêndido. Quando a gente trata de algum ser humano e alguém vê, por exemplo, a criminalidade do país,
trata de alguém que é mau, alguém que cometeu maldade, cometeu crimes, cometeu algo imoral, algo horrendo, a primeira coisa que a gente tem a dizer é o seguinte: olha, mas não é que ele é mau, ele é um produto do meio. Ele nasceu na favela, ele nasceu numa dificuldade, o pai não tinha dinheiro, a mãe não tinha dinheiro, os pais não tinham estudo. Senhores, eu não quero entrar em questões sociológicas nem filosóficas, mas eu quero entrar na história desse homem aqui, pois ele nasceu em berço esplêndido. A melhor educação, a melhor comida, a melhor roupa, a melhor casa, os melhores professores ele tinha. Ele foi criado no palácio. Ele era filho do rei Ezequias. Bom, alguém vai me dizer assim, mas ele era filho de um rei, então não tinha nada a ver com Deus. Preste atenção. Ele foi criado e o seu pai lhe mostrou os milagres que Deus fez na vida dele. Certa vez o rei Ezequias estava cercado pelo rei da Síria chamado Senaqueribe, e veio e cercou Judá e começou a ameaçar o rei. E mandou-lhe uma carta ameaçando o rei. Ele catou essa carta, entrou no templo, clamou ao Deus do céu e mostrou a carta a Deus. Falou: Deus, olha aqui, ó, estão me atacando porque eu lhe pertenço. Essa carta devia ser para o senhor, não é para mim. Deus falou: tá certo, vamos corrigir o endereço da carta. A carta não é para você, é para mim. Então Deus disse assim: Ezequias, mandou o profeta Isaías ir lá e falar com o rei Ezequias. Conversou com o rei Ezequias, falou para ele: fica tranquilo, vai dormir que eu vou resolver a questão. Então, o rei Manassés sabia dessa história, que enquanto seu pai fora dormir naquela noite, um anjo do Senhor desceu e matou 185 mil dos seus inimigos. Acabou com o exército que era inimigo cercando Israel numa só noite. Então ele conhecia isso. Ele sabia da história que um dia o seu pai ficou doente. Seu pai ficou doente, Deus falou para ele assim: ó, Ezequias, dessa doença você adoeceu, você vai morrer. Arruma, põe a casa em ordem aí, arruma sucessor, acerta o ministro da agricultura, o ministro da economia, coloca as coisas em ordem, porque vai embora, acabou, não tem mais jeito, vou te levar. Aí o rei contava para ele que ele virou-se para a parede e começou a orar e a falar com Deus. E quando ele orou, o profeta Isaías, que tinha dado um recado para ele, estava no pátio, volta para trás e fala assim: rei Ezequias, o Senhor resolveu lhe acrescentar mais 15 anos de vida. É nesse ambiente que esse menino é criado. Num ambiente de fartura, num ambiente onde o milagre de Deus, a mão de Deus estava posta. O pai foi um grande exemplo. O pai trabalhou, errou no final, mas depois se arrependeu. Era uma história de queda, levanta, mas Deus abençoou e prosperou o reino ali enquanto estava com seu pai. Pois bem, ainda com 12 anos de idade, o pai dele morreu. Mas quem assume o trono é Manassés. Manassés agora, queridos irmãos, vai exatamente para o trono de Judá. O trono onde Deus escolheu os reis e colocou ele lá. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que quando ele assume o trono em Israel, ele começou a reinar. E a Bíblia vai nos mostrar o seguinte: sabe quantos anos esse menino reinou? 55 anos. Eu estou falando aqui do reinado mais longo da história de Israel. Preste atenção. Em qualquer das contagens, há biblicistas que dizem que foi 45 anos. De qualquer forma, ele é o reinado mais longo da casa de Israel. Preste atenção nisso. Aqui, em todos os fatos que eu mostrei aos senhores, Manassés não viu, mas a graça de Deus estava ali. Os benefícios que esse homem recebeu, a maneira que ele foi educado, a maneira que ele foi ensinado, tudo isso significava e significa até hoje a graça de Deus. É a graça de Deus. Ainda hoje eu conversava com o irmão e ele me dizia: olha, se nós tivermos um prato de arroz e feijão e um ovo, nós temos que agradecer a Deus, porque isso é graça de Deus, é a dádiva de Deus. Todavia, o homem em questão, o exemplo nosso aqui hoje, não viu a graça de Deus nas coisas positivas da sua vida, nas coisas que lhe foram bem. Ele não viu a graça de Deus. A graça de Deus estava oculta para ele ali. E é normal.
Quando nós estamos bem, nem sempre lembramos de Deus. Existem pessoas que se alimentam sem ao menos dar graças a Deus. E eu faço uma recomendação a você que está me ouvindo: seja grato na bonança. No momento em que você puder assentar à sua mesa e se alimentar, agradeça a Deus pelo alimento. Sabe, irmão, existem pessoas que têm vergonha de agradecer a Deus. Dependendo do ambiente, ele disfarça e intelectualmente ele fala: Deus, obrigado, mas tem vergonha da sua fé. Deus não se envergonhou de dar a você, apesar de quem você é. Agradeça a Deus, seja grato a Deus, perceba a graça de Deus nas coisas positivas da sua vida. Ele não percebeu. Como é que a Bíblia vai descrever esse homem? Vai descrever esse homem exatamente pela sua maldade. Tudo que esse homem fez, ele fez de tudo. Parece que ele pegou a aliança do livro de Israel e começou: essa aqui eu vou quebrar, essa aqui eu vou quebrar. Todos os pactos que Deus fez com ele, ele começou a quebrar. Percebam comigo que no relato que eu li, nós vamos perceber o seguinte: ele fez aliança com os reis pagãos. Ele fez a aliança com os reis assírios. Os relatos históricos mostram que ele era tributário desses reis assírios. Ele pagava impostos para eles. Sabe para quê? Não me perturbem, não me ataquem, vamos ser amigos. Fizeram amizades. Então ele pagava para esses homens, ao contrário de seu pai, que por não querer se aliar, o inimigo veio contra ele. Mas Deus honrou o seu pai. Não, ele fez aliança. Sabe o que mais que ele fez? Esse homem foi um rei injusto. Se nós lermos a história aqui, em 2 Reis, capítulo de número 21, e o versículo 16, olha o que nós vamos descobrir aqui. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo. Sabe o que é isso? Era um rei que derramava sangue por nada, injusto, não avaliava e mandava derramar o sangue. Não creio que ele mesmo fazia isso, mas ele mandava alguém fazer, e em nome dele o sangue era derramado. Sabe o que mais me chama a atenção? Que até a sua família experimentou da sua maldade. Em 2 Reis 21:6 vai nos mostrar que até fez passar a seu filho pelo fogo. Sabe o que é isso? No vale de Inom, pegava-se as crianças e colocava dentro de um animal de bronze e colocava sobre o fogo, para que aquilo fosse aquecendo, e os gritos horripilantes daquelas crianças chegasse como louvor aos deuses que recebiam aquilo. Pense nisso, um homem que Deus colocou para ser o rei de Judá, de onde viria o Salvador da raça humana, o Senhor Jesus. Agora preste atenção, ele pega o próprio filho e sacrifica no fogo a outros deuses. Meu Deus, que crueldade difícil até para descrever. Eu estou dizendo aos senhores que ele matou os seus próprios filhos. A Bíblia vai dizer também que ele se envolveu com toda sorte de feitiçaria. Olha isso, no mesmo texto 21:6, e até fez passar os seus filhos pelo fogo. Era um ritual. E adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Sabe o que é isso? Ele alugou, ele pagava adivinhos e feiticeiros. Era um espiritismo velado, disfarçado. Olha isso, se eu estou errado, olha o texto bíblico. E prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de Deus.
Esse homem fez tudo isso, pagava quem consultava os mortos, quem falava com os mortos. Esse é o homem que disse que servia a Deus, foi colocado por Deus na nação que Deus escolheu para nascer o Salvador. Eu estou falando do rei Manassés. Olhe comigo o que a Bíblia diz sobre o assunto. Deuteronômio capítulo 18, o versículo 10 a 12. Olha o que Deus determinou para a nação de Israel: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha. Deus disse que não era para ter, mas tinha. Não vai ter entre vocês nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, olha o que a Bíblia diz, pois todo aquele que faz tal coisa, é diferente de achar que a ação dele estava errada. Deus entendia que era um homem que estava errado. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lançará fora de ti. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Isso fazia parte do pacto que ele tinha feito com Israel, um contrato, uma aliança. Quando ele faz esse contrato com Israel, ele promete para Israel: se vocês obedecerem, eu vou estar com vocês, eu vou proteger vocês, eu vou guardar vocês. Mas se vocês não obedecerem, eu lanço vocês fora da terra que eu coloquei. Eu mando a praga contra vocês, eu mando a peste atrás de vocês, os seus inimigos virão contra vocês. Preste atenção. Mas eles, de tudo isso, não obedeceram. Esse rei quebrou todas as regras. Quer mais uma? Olha o que diz a Bíblia, no texto que eu acabei de ler: e pôs uma imagem de escultura no templo. Vamos ler o versículo 7 de 2 Reis 21? Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Aleluia! Ali ele resolveu colocar uma imagem de escultura. Pois sim, veja o que diz o texto bíblico em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4. Olha onde estava a cabeça desse rei. Ele estava tentando provocar a ira de Deus e conseguiu. Veja isso, Êxodo 20, versículo 3 a 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Era uma ordem de Deus. Agora ele pega uma imagem de escultura, vai lá no templo que se adorava a Deus e coloca a imagem lá. Ele queria, e ele conseguiu afrontar a Deus. Mas chega mais um momento de Deus manifestar a graça para ele. E Deus vai manifestar a graça. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que Deus vem ao seu encontro e fala com ele. Deus alerta ele. Aleluia. Olha o versículo de 2 Reis 21 e 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas. E aí vai dizer o que é que Deus falou. Deus foi até ele e falou com ele. Deus apontou para ele o erro.
Deus mostrou para ele onde estava o erro. Leiam comigo então o versículo de número 11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, os povos que ali estavam, e que antes dele foram, e até também a Judá, e fez pecar com os seus ídolos. Ele fez pior do que as nações em volta. E o que é pior? Ele fez a nação pecar junto com ele. Aqui tem uma advertência para você. Para de pôr a culpa no líder. Para de pôr a culpa nos erros dos outros. Porque Deus, quando olhou para isso, ele viu que a nação estava pecando atrás do rei. Mas ele não era uma autoridade. Ele não era um poder constituído. Era. Mas a palavra de Deus é maior. Eles não podiam entrar na onda do rei, por mais que ele fosse o rei. Mas eles entraram. Por isso, olha o que diz a Bíblia: assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora Deus vai dar uma sentença para ele. Escute, quando Deus deu todos os bens para ele, era graça. Quando Deus permitiu, deu liberdade, aceitou que ele pecasse como pecou, não matando ele, era graça. Era graça. Senhores, com os relatos que eu li aqui, qual de nós não concordaríamos com a morte desse homem, com o extermínio dele? Era péssimo, um mau exemplo. Alguém que deveria ter medo dele, fugir dele. Era algo horrível, que matava o próprio filho. Mas não, Deus não o destruiu. A paciência de Deus estava sobre ele, isso é graça. Senhores, às vezes eu penso de mim, ainda estou aqui falando com você, e por que é que Deus não julgou a minha vida? É graça. Sabe por que você está de pé? É graça de Deus. Aleluia. A paciência de Deus está sobre essa terra ainda. É por esta razão que Deus não dizima aquela profanação que existe na nossa nação, em todos os cantos da nação. Sobretudo, meus irmãos, quando nós temos homens e mulheres nus e seminus, fazendo blasfêmias, como se quisesse atingir um Deus que eles não conhecem, porque se conhecessem não fariam isso. Por que razão Deus não dizima tudo? Por que razão Deus não dizima quando eles estão prostrados ante deuses que não são deuses? É graça. Entenda isso. Quando os crimes estão assolando, quando alguém está destruindo a sua própria família, os estupros, a destruição que existe, por que Deus não dizima tudo? É graça. A graça de Deus ainda está sobre nós. Vem comigo. Este homem ignorou a voz de Deus. Agora só tem uma coisa a ser feita. Lê para ele a sentença de Deus. Como ele não quis ouvir a voz de Deus, não viu a graça de Deus alertando. Deixa eu fazer um alerta aqui aos meus amigos, irmãos, que gostam de ser afagados quando estão na igreja, que gostam de uma palavra que afaga o seu ego. Cuidado. Cuidado, que quem agrada não quer ajudar, que quem agrada não quer ensinar. Tome cuidado, que o nosso Deus não é desse jeito. Ao culpado, ele não tem por inocente. E Deus alerta, porque ainda o ama. É manifestação da graça. Agora Deus vem com a sentença. E eu vou ler agora em 2 Crônica, meus irmãos. 2 Crônicas, no capítulo 33, é a segunda parte dessa mensagem. A partir do versículo... Não, volte aqui ainda. 2 Reis 21, a partir do versículo de número 12. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer mal sobre Jerusalém e Judá,
que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Deus ia trazer um juízo sobre aquela nação, sobre aquela cidade, sobre o povo de Judá e Jerusalém. E quando alguém contasse o que Deus fez, sabe aquela notícia que chega a deixar a gente surdo? É isso que Deus queria dizer, de tão grave que seria o juízo de Deus. Preste atenção nisso. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, limpa e vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde os dias que os seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que ele está mostrando para nós aqui? É que o juízo seria contra a nação toda. Mas não seria correto corrigir o rei? Não. O rei também. Mas a nação, quando recebeu o pacto e a palavra de Deus, ela concordou em obedecer. Preste atenção. Deus não vai punir a massa, vai punir um por um. Cada um vai receber a sua sentença. E esses homens receberam a sua sentença. Em 2 Crônica 33:10 vai dizer assim, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Quem não deram ouvido? Manassés e o povo. Não dá para pôr desculpa no líder. Não dá para pôr desculpa na denominação que eu estou. Não dá para pôr desculpa em quem me ensinou errado. A palavra de Deus está aqui. E o Espírito Santo a revela para aquele que a deseja. Para aquele que quer Deus, o Espírito Santo lhe vai revelar. Vai demonstrar a verdade, para que você ande através da verdade. Como Manassés e o povo não recebeu a palavra de advertência, a graça, aleluia. Agora Deus manda a sentença. Olha isso. Pelo que o Senhor, eu estou lendo 2 Crônica 33:11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Aqui é assim, lá atrás ele fez aliança com os reis, fez uma amizade, e agora deu um problema com eles lá, brigaram. Primeira coisa que eles pensaram, vamos catar esse Manassés. E a Bíblia diz que ele se escondeu no meio dos espinhos. Mas o inimigo entrou lá no meio do espinho, catou ele, amarrou, prendeu em cadeia e levaram ele cativo. Rei, criado no palácio, melhor educação religiosa, tudo do bom e do melhor. Ele fora promovido sem antes começar a lutar, já começou como rei. E agora ele é preso. Se você ler em outras traduções, vai dizer que colocaram um ferro no seu nariz para conduzi-lo como um animal. Agora ele é preso. Agora, é isso que eu queria que você entendesse, que aqui tem uma graça velada, escondida, que só alguns olhos podem ver, que a saída desse homem, o maior benefício que ele conseguiu entender da graça foi esse. Entenda comigo. Quando Deus abençoou a vida dele no começo, ele não viu a graça de Deus. Quando Deus abençoou ele de tal forma, ele não viu a graça de Deus. Ele não percebeu. Quando Deus falou com ele, ele também não viu a graça de Deus. Quando Deus alertou sobre o pecado, ele não viu a graça. Não, ele não viu. Agora, Deus chama os reis da Síria, os príncipes, que vêm e prendem ele como cativo. Agora, o que acontece com a vida dele? Ele viu, o seu mundo acabou.
Agora o chão saiu dos seus pés. A segurança acabou. Agora ele está preso. Imagine os senhores, que agora ele imagina o que será de mim amanhã. Qual será o castigo que eu vou enfrentar amanhã? Qual será a agrura que vão impor sobre mim amanhã? Eu estou no terreno do inimigo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que agora, angustiado, ele não se angustiou quando matou os próprios filhos. Ele não se angustiou quando matou o inocente Israel. Ele não se angustiou quando praticou toda sorte de erro em Israel. Não se angustiou. Mas agora ele viu preso, agora ele viu cativo, agora ele sentiu o castigo de Deus sobre ele. Um sinal da graça de Deus. Deixa eu fazer só um parênteses aqui. Às vezes temos dificuldade para entender isso. Mas a Bíblia diz que Deus é um pai que corrige a todo filho que ama. Eu tenho dificuldade de falar isso. Nós temos dificuldade de pensar nisso. Mas Deus amava Manassés. Apesar do que ele tinha feito, Deus ainda amava Manassés. Porque o corrigiu. Porque o julgou. Se não amasse, deixava. Existe uma cultura no nosso meio que diz que o amor é condescendente, que o amor concorda com o erro, que o amor concorda com o que está errado. Pais que não corrigem os seus filhos porque dizem: eu amo muito. Você não ama. A Bíblia diz que o pai que ama corrige o filho. É melhor o pai corrigir do que a justiça corrigir, do que a vida corrigir, do que o mundo ensinar. Mas Deus não, Deus corrige. Ele corrige o filho que ama. Oh, que parte difícil. Depois de tudo isso, Deus olhar para Manassés e dizer que amava ainda, porque o corrigiu. A Bíblia diz que, versículo 12 e 13, 2 Crônicas, versículo 12 e 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Aqui muda o tom da mensagem. Aqui muda. O Manassés começou a ver de longe. Sabe o que eles dizem aí? Uma luzinha no fundo do túnel. O Manassés começou a experimentar o sabor da graça de Deus. Aleluia. Em meio às correntes, em meio à prisão da sua vida, a Bíblia diz que ele orou a Deus. E a Bíblia diz: deveras orou ao Senhor. Sabe o que é isso? De verdade, em sinceridade. Aleluia. Perceba um exemplo da graça de Deus. O castigo que veio sobre ele tirou a falsidade do coração dele, fez ele ser sincero diante de Deus, e humilhou-se muito. Eu estou falando de um rei, eu estou falando de um homem que se assenta no trono, eu estou falando de um homem que se assenta no topo, que manda e não pede. Eu estou falando de um homem que é o poderoso. Ele se humilhou diante de Deus. Não tem grande, não tem maior, não tem primeiro. Não, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Ele prostrou-se, humilhou-se diante dele. Agora ele começou a experimentar a graça de Deus. A Bíblia não diz, só os apócrifos vão dizer. Alguns livros, o livro dos videntes, por exemplo, o livro dos profetas que foram perdidos, é que dizem uma história dele, da oração dele. Eu não sei qual é a oração, mas eu queria trazer para você que o salmista, na profundeza da sua angústia, diz a Bíblia que ele orou assim, Salmo 130, versículo 1 a 4, uma oração de humilhação. Veja comigo: das profundezas
a ti clamo, ó Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Aí ele pergunta o seguinte: se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Aleluia. Mas ele conclui dizendo: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Oh, aleluia. É uma oração de arrependimento. Ouça esta, do salmista Davi, quando pecou, quando traiu a confiança do seu melhor amigo. Escute, e o matou. Dormiu com a sua esposa, engravidou ela, e para esconder o seu crime, mandou matar o marido. Aí Deus vem até ele, aleluia, mostra-lhe o pecado na cara dele. Ele faz esta oração, escute comigo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir a voz de júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, não olha para elas não, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Não me lance fora da tua presença. Aleluia. E não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me, aleluia, a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Graças a Deus. Eu não sei a oração de Manassés, mas eu sei a oração que Deus ouve. Deus ouviu essas orações, Deus ouve a tua também, Deus ouve a minha oração. Então preste atenção, olha o tamanho, a imensidão do pecado desse homem, a crueldade que tinha nele, a maldade que tinha nele, mas ele orou, e orou com oração sincera, e demonstrou na sua fala arrependimento. O pecado desse homem é condenável. Eu tenho certeza que se eu for em qualquer lugar agora e perguntar se esse homem não tinha que ser condenado, você vai dizer que ele tem que ser condenado. O pecado dele é horrendo, o pecado dele é horrível, é vil, é desprezível. Mas eu tenho uma informação para você: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Deus aplacou a sua ira, Deus ouviu a sua súplica e o tornou a trazer em Jerusalém. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Olha, eu quero ler o texto bíblico para você entender que Deus aplacou a sua ira. 2 Crônicas 33 e o versículo 13. O 12 vai: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aleluia. A Bíblia não diz como, mas entenda, ele estava preso, ele estava cativo, ele estava acorrentado, mas quando ele orou, as prisões que estavam sobre ele teve que ser retirada, e ele livre retorna a Jerusalém, retorna e olha para o trono vazio.
que tivera vazio porque ele desobedeceu a Deus, agora ele se assenta no trono novamente, e ele tem que confessar: o Senhor é Deus, aleluia, a Ele a honra e a glória para todos sempre, amém. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que Manassés é o símbolo do pecador. Você condenou Manassés, você disse que Manassés era homem digno de morte, que Manassés era um homem que pecou contra Deus. Agora, eu tenho uma informação para você: Manassés é o nosso símbolo, é o símbolo seu, meu irmão, minha irmã, que já adorou a Deus, que já glorificou o Senhor, que já viu os milagres de Deus, que já viu Deus fazer coisas tremendas, que testifica em verdade. Ele faz, ele fala, ele conhece, mas transgrediu, mas pecou. E aqui escute o que eu estou falando: não importa, não importa qual é o teu pecado, a graça é maior do que ele. A graça de Deus é maior do que este pecado. A graça de Deus é maior do que a sua maldade. Aleluia, ela é. Basta você se arrepender. Vem comigo, olha o que a Bíblia diz: que todos nós pecamos. Eu sou o Manassés, você também. Aos olhos dos homens, nós podemos ser julgados e condenados, mas quando encontramos a graça nos absolve. Olha isso, Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora guarda isso aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Preste atenção. Manassés orou ao Senhor, se humilhou, Deus catou ele de volta e restituiu ele ao trono. Sabe o que é que Deus fez para você? Ele enviou o seu Filho ao mundo para que representasse você em todo o seu pecado, em toda a sua miséria, a sua incredulidade, e ele então fosse para o Calvário no seu lugar, no meu lugar, para que você fosse justificado por aquele sacrifício do Calvário. Preste atenção, que quando nós estamos em pecado, todos pecamos, nós somos inimigos de Deus. Aquele que crê no Filho, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Agora escuta isso aqui, Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, graças a Deus. Eu era inimigo de Deus, mas mesmo quando eu era inimigo de Deus, a graça me alcançou, e em Cristo Jesus eu fui reconciliado com Ele de novo. Acabou a inimizade, agora nós somos amigos e andamos juntos. A única saída, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o quanto você foi longe, não me importa. Porque sabe uma coisa que eu vou te dizer? É possível que alguém olhasse para Manassés e dissesse: Manassés, esse homem, não sei como é que ele voltou para o trono, ele não deveria nem estar aí. Lembra do filho mais velho, do filho pródigo? É injusto esse rapaz voltar, ele perdeu tudo, ele abandonou tudo. Mas a graça é maior do que isso. Presta atenção, só tem uma saída para o seu pecado grande, para esse que você acha que é pequeno, que você não pode apagar ele. Só o sangue de Jesus.
A única saída é se arrepender. Vem comigo. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu vou repetir. O versículo é autoexplicativo, meu irmão. Ô minha irmã, você que está longe, preste atenção. Você que se foi, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, olha isso, para que sejam apagados os vossos pecados, lançados no mar de esquecimento. Deles, diz o Senhor, eu não me lembro mais. Aleluia. E o que mais, Senhor? E venham assim os tempos do refrigério, da paz com Deus, pela presença do Senhor. Aleluia. Ele quer voltar para a sua vida. Isso é graça. Se perguntasse para mim, talvez eu não. Se perguntasse para outro, dissesse, esse não. Se perguntasse para a sua família, a sua família diria não. Mas ele diz, eu quero. A graça te aceita. A graça te abraça. Arrepende. Converte. E eu tenho certeza que virá os tempos de refrigério pela presença do Senhor da sua vida. O arrependimento nos leva para perto de Deus. Em Efésios 2:3 diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Jesus, seu Filho, chegaste perto. Vamos voltar? Vamos chegar perto? Vamos se aproximar dele? Vamos se aproximar dele. É a única saída para nós. É reconhecer a graça de Deus. Existem pessoas que estão sofrendo as misérias dessa vida. Tal qual o filho pródigo, ele está num chiqueiro. Mas eu queria que você olhasse para isso aí como sendo uma graça de Deus. Que em todo tempo, meu irmão, Deus corrigia Israel. Deus castigava Israel. Mas não é porque ele era mau. É como um pai que corrige o filho, que ele querendo trazê-lo de volta ao caminho. Deus está querendo te trazer de volta ao caminho. Deus está querendo te mostrar o caminho, meu amigo. Deus está querendo te mostrar a graça dele, que apaga as suas transgressões e lhe traz o tempo de refrigério. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Espírito de Deus continue por essas palavras, falando ao coração de cada um de vocês. Aleluia. Para que entendam isso. A graça de Deus é maior do que qualquer maldade imaginável do ser humano. Amém. Irmãos, vamos orar por esta palavra, agradecendo a Deus. Que o Espírito Santo continue conosco. Assim nós continuamos desfrutando da bendita graça de Deus. Pai, eu oro, Senhor, agora por esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração para entregar a este povo. Tem vidas do outro lado que precisam conhecer a graça de Deus, o amor de Deus, e que nessa noite, meu Senhor, elas tenham um encontro com a graça, ainda que esteja no mais alto nível de miséria, no mais alto grau de pecado que afronte ao Senhor. Aleluia. Que a graça caia sobre eles essa noite
e se arrependam e reconheçam que só o Senhor é Deus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e fiéis consolações do Espírito de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E eu digo isso em nome de Jesus. Amém. Sábado estaremos de volta às 20 horas, domingo pela manhã nossa escola bíblica e às 19 horas o nosso culto com a família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.